Olá, todo mundo que acompanha o Boletim do Paddock. Eu sou a Débora Almeida. Vocês estão aqui em mais um BP Entrevista. Hoje eu estou aqui com o Sérgio Sete Câmara para a gente poder conversar um pouco mais com ele sobre o andamento da temporada que está acontecendo. Agora faltam só 2 etapas que vão ocorrer em Berlim, mas tem muita coisa para poder conversar com ele e foi muito legal ele ter aceitado esse convite mais uma vez. E para você que está aí assistindo essa entrevista, já deixa o seu like aqui no vídeo, comenta também, porque a gente pode trazer o Câmara outras vezes e outros pilotos aqui para também conversar um pouco com a gente. Seja bem-vindo, Câmara. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Não, o prazer é todo meu de estar falando aqui com você e estar falando um pouco sobre meu final de semana na Fórmula E em Londres, sobre as corridas, sobre qualquer assunto que eu não sei se o pessoal mandou perguntas aí também, mas vai ser um prazer estar batendo esse papo aqui com você. Ai, muito obrigada. Foi muito legal aquela outra entrevista que a gente realizou com você, principalmente porque a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas e foi bem interessante esse papo que a gente teve. Mas eu vou começar a trazer umas perguntas aqui, um pouco, na verdade, primeiramente, sobre a sua temporada, né, em si. Você acha, né, que agora com a temporada já acabando, você tinha participado lá daquele festival de Berlim que a gente teve na outra temporada, mas a gente tinha, naquele outro papo, né, você tinha falado que você estava ainda se adaptando à categoria, todas aquelas instruções que você recebia durante a prova. Como você se sente agora nessa reta final? Tipo, você já se adaptou à categoria? Tá mais fácil para você? Ou ainda tem algumas questões que precisam ser resolvidas? Então, eu me acostumei muito mais à categoria, obviamente, já foram desde Berlim, já foram algumas etapas aí, vários aprendizados, então eu estou mais acostumado, só que a Fórmula E acho que ela sempre é frenética, sabe? Esse volume de informação, de pedidos que a equipe pede para os pilotos fazerem é muito grande, e o circuito de rua te dá muito pouco tempo para respirar, para pensar, para raciocinar. As retas, né, na Fórmula E são curtíssimas, né, não só em metro, mas também em tempo, né? O carro tem uma aceleração muito rápida e apesar de que nas curvas a gente não vai tão rápido por causa dos pneus, o downforce e o peso do carro, a aceleração ainda assim é muito rápida e as retas são curtas, então a gente tem poucos segundos para escutar o engenheiro, falar o que a gente tem que falar, ver o que tem que fazer, ver no volante e depois fazer a mudança. E se errar, vai pro muro. Então, isso ainda continua sendo difícil, mas acho que nunca vai deixar de ser. Mas os outros procedimentos, é lógico que eu vou cada vez ficando mais rápido com eles, mais em casa e tal. Assistindo mais em casa com a categoria, com a equipe, conhecendo a equipe, cada membro da equipe, tendo mais facilidade de trabalhar com as pessoas. Então, sinto que isso é o que me ajuda. E vai ser interessante, vai ser curioso para mim voltar para Berlim e comparar, né? Acho que vai ser a primeira pista que eu vou estar voltando na Fórmula E. Valência teve o teste pré-temporada, lógico que eu fui no teste pré-temporada e depois voltei na corrida, mas foram em 2 circunstâncias diferentes, né? Só essa primeira vez que eu fiz as corridas em Berlim, vou estar indo de novo. Então, eu vou poder avaliar como eu evoluí e também vou poder ver como o nosso carro evoluiu. Então, vai ser interessante para a gente. Teve uma questão que a gente acompanhando muito a sua temporada, né? A gente acabou vendo algumas vezes que foi aqueles picos de energia que o carro da Dragon tinha, então vocês tinham punição, tinha muita coisa que acabou acontecendo durante essa temporada. A equipe consegue dar uma explicação para vocês desses picos de energia? Por que isso aconteceu tantas vezes durante o ano? Então, conseguem sim, conseguem. O que acontece é que a FIA tem alguns sensores no carro, para ter certeza que nenhuma equipe está trapaceando, que todo mundo está seguindo as regras. Ela tem, aliás, quase todos os sensores do carro. Então, alguns até que a equipe não tem acesso em tempo real. Então, a FIA consegue ver, monitorar se toda a equipe está usando um limite de energia, né? É máximo que é permitido. Acontece que quando o carro pega alguma ondulação, algum bump, né, que a gente chama, ou o carro distraciona, por exemplo, é muito fácil do motor, por um breve momento, entregar uma potência de energia, um pico um pouco acima do permitido. E por mais breve, por mais rápido que seja, se a gente passe por, sei lá, um centésimo de segundo o limite de energia, ainda assim a FIA penaliza. Ela considera que você ultrapassou o limite e usou mais potência que o permitido. Então, era esse o motivo. Então, tem uma explicação, sim. E o motivo pelo qual acontecia um pouco mais com a gente que com as outras equipes
é que você precisa de uma equipe grande de software, de engenheiros, porque é um carro muito difícil o carro da Fórmula 1 é um carro muito difícil de rodar, vamos dizer, de andar com ele dentro das normas, porque é um motor complexo, é uma tecnologia, né, nova, a FIA tem muitos sensores, controla cada parâmetro. Então, para você andar com o carro e estar 100% legalizado, já é um desafio. Então, isso requer um grande número de engenheiros e tal, o que a Dragon no início não tinha tanto, mas pouco a pouco a equipe tem feito algumas contratações e os engenheiros têm cada vez entendido melhor o nosso carro. Então, estamos trabalhando bem e isso tem sido cada vez menos. E, Sérgio, uma das coisas também que a gente viu na mudança da temporada, né, é que você trocou de companheiro de equipe, né? Você começou com o Nico Miller e depois você começou a correr agora com o Joel Eriksson, né? E como você está lidando com essa mudança de companheiros de equipe? E para você está sendo difícil para ter o acerto de carro? Era mais fácil trabalhar com o Miller ou está sendo mais fácil trabalhar com o Ericsson? Como é que você está avaliando também esse trabalho dentro do time? Então, o Miller e o Ericsson são dois bons companheiros de equipe. Eu me dava muito bem com o Nico. Estava indo bem, a gente estava bem equilibrado ali. Acho que o motivo que a equipe substituiu, acho não, né? Tenho praticamente certeza. O motivo que a equipe substituiu ele é que ele deu preferência para a DTM, né? Ele tinha um compromisso na DTM que ia bater com o Puebla e que também, se eu não me engano, ia bater agora com o Berlim. Então, ele deu preferência para o DTM, ele é piloto da Audi há muitos anos, preferiu dar preferência para aquele campeonato e a equipe considerou que, então a equipe preferiu trocar o piloto. E aí veio o Ericsson, que é um excelente piloto também, me deu bem os dois. Questão de setup, eu acabo fazendo meu próprio setup com meus engenheiros, a gente deixa aberto para outro carro se eles quiserem piar, não tem problema. Mas a equipe também tem um engenheiro-chefe que tenta harmonizar, né, o setup entre os dois carros, para a equipe estar trabalhando numa direção só, por mais que às vezes os carros não sejam idênticos. Então não interfere muito no meu trabalho, não. Na verdade, eu me dou bem com os dois e o que a equipe preferir, para mim tá ótimo. E Serginho, você conseguiu pontuar, né, nessa temporada, depois lá da primeira corrida, e aí, assim, você teve esses problemas, né, com o carro, assim, eu lembro muito lá do Eprix de Roma, que você foi punido mais de uma vez pelo problema de pico de energia do carro, então tem toda essa questão do equipamento que você tem, como é que o quanto isso é frustrante, né, como é que você lida com isso, assim, de saber que você pode fazer mais, né, ter um desempenho melhor, mas está limitado ali com essa questão do equipamento? Assim, não é tão frustrante quanto é frustrante, mas não é tão frustrante quanto quando tem um problema no carro e tal. Cara, eu tô aqui para fazer meu trabalho, para desenvolver junto com a equipe. Se dá um problema no carro, é lógico que é um balde de água fria, mas eu tava falando, quando tem um problema assim no carro, é lógico que é um balde de água fria, porque às vezes você desperdiça uma oportunidade que você podia estar pontuando ali, mas é muito pior quando eu mesmo faço erro, sabe? Por exemplo, você falou de Roma, onde teve um pico de energia, realmente uma das corridas que teve mais batida no ano, que a gente podia ter pontuado, se beneficiado das batidas, inclusive acho que o Nico acabou pontuando naquela corrida. Eu não pontuei porque deu um pico de energia no meu carro, tive que ir do drive-thru. É lógico que é ruim, mas quando eu mesmo acabo errando, como por exemplo em Roma, no qualifying, onde eu toquei muro, é muito pior para mim. Quando eu erro, eu sinto que eu não fiz meu trabalho direito, e aí é difícil. Então, eu consigo conviver com esses problemas da equipe. Eu já sabia que não ia, quando eu estava assinando com a Dragon, que eu não estava indo para uma equipe 100% pronta para estar disputando um título, que eu ia ter que estar preparado para crescer junto com a equipe. Então, eu entendo isso e desde que eu veja progresso, não é tão frustrante assim, porque você vê que é algo passageiro, que a gente está caminhando por uma coisa diferente. Então, vale a pena. É até interessante você falar sobre isso, né? Porque a gente tá no final de uma temporada e já tá rolando o burburinho de dança das cadeiras dentro da Fórmula E, quem vai para qual equipe, como vai ser as mudanças, até porque a gente vai ter equipes que vão sair, né? Depois com a renovação lá do Gen 3 no final da temporada, então é um assunto que está chamando muita atenção. Eu não sei se você já pode falar sobre isso, ou pelo menos dar um parâmetro para a gente, mas você já está realizando negociações para poder continuar na Fórmula E? Você pretende ficar com a Dragon ou surgiu convites de outras equipes, mesmo que você não possa falar de qual equipe que surgiu um convite, mas
tem algo assim? Porque a gente vê que você tá fazendo muito com o pouco equipamento que tem, sabe? Então, eu acredito que provavelmente você está despertando algum interesse dentro da categoria, né? Obrigado, eu espero que as outras equipes pensem assim também. Mas, não, eu falei, o que eu falei é verdade, eu tô feliz na Dragon, né? Então, se eu pudesse continuar aqui, fazer outro ano, me desenvolver mais ainda, seguir, acredito que o melhor para mim seria, é lógico que ser para uma equipe top, que já tá ganhando corridas, é sempre o melhor. Só que eu acho que é improvável que quando a gente olha para as equipes top, elas estão com o line-up fechado, né? Mais ou menos. E teve uma equipe que teve interesse, logo antes, aliás, logo até antes da temporada começar em janeiro, me ligou e tal. Mas desde então não teve nenhum outro contato e na verdade eu tô muito interessado em continuar na Dragon, sabe? Seguir esse projeto, tô muito engajado. Tem várias coisas ali no carro, ideias, e trabalho e horas que vieram de mim. Então é lógico que eu quero dar continuidade para isso. E eu acho que eu também tenho me dado bem com a equipe, que a gente tem feito um bom trabalho junto, que a gente tem conseguido tirar o máximo do carro que a gente tem em cada momento, apesar de que o carro está sempre melhorando, e o máximo é sempre um novo máximo, né? Então, quando a gente começou em Berlim, às vezes chegar em 15º era o máximo do carro. Hoje, às vezes, o máximo já é um top 10. Isso parece em poucas posições, mas é um avanço muito grande. A gente já chega na Superpole. A gente quase chegou pela terceira vez consecutiva na Superpole agora, na segunda etapa de Londres, por 1,5 décimo, né? Não chegamos terceira vez consecutiva. E esse 1,5 décimo foi que eu dei uma erradinha, uma curva. Então, a gente tem melhorado. Então, eu espero poder seguir aqui mais um ano, mas ainda não posso dizer se vou seguir ou não. Mas eu acredito que eu estou feliz, a equipe também está feliz. Eu espero que a gente possa continuar mais um ano. Então, ainda não tá fechado. A gente ainda não pode comemorar no Twitter, né? Não dá para dizer que tá fechado. Tá bom, então. Beleza. Mas, assim, você teve a oportunidade, tá tendo, né, essa oportunidade de fazer essa temporada completa. E tem esses circuitos muito diferentes. Eu lembro que a gente falou disso algumas vezes, que você, assim, você não conhecia, né, o circuito. Você conhecia Berlim, sabia de Mônaco, porque você já tinha passado por lá, mas, assim, teve Valência, teve o autódromo lá de Puebla. São lugares muito diferentes, né, então, qual desses, assim, que você mais achou legal, mais gostou de correr? Não só pelo traçado, mas pelo o envolto também. Que eu lembro que você não é muito fã de Berlim. Mas tem uns outros legais aí. E qual deles foi o mais complicado para você? Acho que o que eu menos gostei deve ter sido Puebla e Valência, porque são pistas de circuito normal, que não tem, que não é a proposta inicial da Fórmula E. Eu acredito que esses circuitos são muito grandes para o nosso carro, e aí fica desproporcional. O carro faz com que o carro pareça ser mais lento. Porque não foi um carro que foi projetado para andar em Valência, né? É um carro projetado para andar em Londres, em Berlim, em Nova York, em Paris, né? Quando tinha, então. Acaba que fica o carro fica um barco. Os pneus também não são preparados, projetados para andar nesse tipo de circuito. Aí você vai para Valência, aquele tanto de curva de alto, o pneu superaquece, o carro fica inguiável, o carro fica horroroso de guiar. Então, essas são as etapas que eu menos gostei. E as etapas que eu mais gostei, acredito que Riad e Londres, porque Riad, corrida noturna, um negócio sensacional, muito divertido. A estrutura, apesar de que tinha aquele climão bem fechado, de bolha, de pandemia, assim, talvez igual que... Porque desde então sempre veio abrindo, né? A cada etapa veio abrindo, Nova York já teve um monte de convidado, Mônaco já teve também, Londres tinha um monte de gente. É lógico que todo mundo prefere ver a corrida com gente na pista, movimento, né? É bem mais legal. Mas apesar disso, a pista de Riad era fenomenal. Que pista legal, noturna, iluminação legal, estrutura lá da pista estava bacana também. Então, os locais lá também receberam a gente super bem, como super bem tratados. E Londres, porque também, de novo, acho que eu gosto das corridas diferentes. Pô, corrida metade no fechado, metade no aberto. É um negócio que eu acho que eu nunca vi antes. Eu, com certeza, nunca vivenciei e também nunca vi nenhuma categoria fazer antes. Uma categoria, assim, desse nível. E aí ficava super legal, porque os fãs, os convidados que tinham lá, infelizmente não era um evento 100% aberto, então tinha alguns convidados, mas não eram 100% aberto ao público, então, mas mesmo assim tinha muita gente e era interessante porque é quase que um shopping mall lá, né, o London Excel, então tem toda a estrutura de cafés, os cafés que você vê no aeroporto, restaurantes, então tinha
quase que um shopping mall com tudo isso, e aí tinha uma cortina preta, assim, de teatro gigante, e aí do outro lado de uma pista de corrida, um negócio assim que eu nunca vi, um negócio tão legal. E no meio de Londres também, então essas duas coisas foram super legais, e com a pista tem descida, subida, né, tanto Riad super legal, aquele tanto de curva, tanto de muro, super legal, e Londres, descida, subida, parte interna com asfalto super aderente, parte externa cheio de bump, asfalto escorregadio, aquelas curvas apertadas, nossa, super legal. Que pista. Então, essas duas, gostei muito. E também foram duas pistas que a gente andou bem. Então, apesar de que em Nova York a gente também andou bem, foi legal, mas realmente Londres e Ade acho que foi as coisas mais interessantes. Eu até tive lá um momento com o CEO da categoria, né, que acho que é o Jamie Regal, né, e aí a gente tá falando, eu falei com ele assim, tanto que eu achei legal a corrida de Londres, e eu falei, nossa, a gente devia ter mais corrida noturna, porque a parte interna lá de Londres fazia com que parecesse uma etapa noturna, né? Tinha luz artificial e tal, tudo preto lá dentro, super legal. E Riad também foi assim, e nossa, dá um efeito especial, os carros brilham na luz artificial e dá uma sensação de velocidade maior para os pilotos, para os fãs. Achei bem legal, acho que devia ser sempre assim. Só uma curiosidade sobre essa relação do circuito de Londres, né? Essa parte indoor, outdoor, a saída de dentro para fora, da parte coberta para a parte externa, né? Passou para vocês aquela sensação tipo do túnel de Mônaco ou foi menos? Menos porque a Inglaterra, aquele tempinho ruim, né? Aí não tem aquele solzão de verão, tava nublado a maioria do final de semana, sempre com ameaça de chuva, então não dava aquele efeito de Mônaco, não. Acho que é o contrário, a Inglaterra às vezes tá arriscado você sair pro lado externo e tá mais escuro do que o lado interno. Agora, tem uma outra coisa legal também que eu queria comentar contigo, aproveitar, né? Porque na corrida noturna que teve lá na Arábia Saudita e agora nessa parte indoor, que o grid estava na parte indoor, eles fizeram um jogo de luzes muito legais, assim, antes da largada. Vocês conseguem ver, entender alguma coisa de dentro do carro? Vocês veem depois? Ver tudo. Porque, assim, ver tudo. Pra gente legal. É lindo. Pra gente é lindo. Não, pra gente também do carro ficou assim, eu fiquei encantado com o que fizeram. E foi engraçado, porque aqueles shows que tinham, né, antes da corrida, aquelas músicas, cara, é muito alto, e você tá no carro, o carro fica tremendo com os sons, tudo fica tremendo, assim, seu corpo fica tremendo, né, porque a gente tá num carro que é todo duro, né, tudo carro de corrida, e apertado, compensado contra o carro, com cinto de segurança e tal, 6 pontos, e aí o chão fica tremendo, você também fica tremendo, né, ali no carro, então foi até assim, foi bom até para acordar, assim, para animar essa corrida e tal, porque tinha aquelas luzes, aquele tanto de show, eu falava, gente do céu, deixa eu respirar aqui, concentrar, focar na corrida, mas assim, para os fãs, na hora eu pensei, nossa, que legal que deve estar sendo para quem está vendo a corrida, que apresentação legal que o campeonato está fazendo, né? Gostei demais, fiquei muito feliz como alguém que está ali, no final das contas, acreditando no campeonato também, escolhi seguir minha carreira nesse campeonato, quando você vê que o pessoal está entregando tão bem, fazendo uma etapa assim, uma etapa inovadora, o jeito que eles filmam, os shows que eles preparam, o show de luz, que negócio bem feito, achei muito legal, fiquei bem feliz. Vendo toda essa empolgação, né, falando sobre a corrida de Londres, mas também outras etapas que a gente teve, né, nessa temporada, você já teve a oportunidade de ver o calendário provisório que a categoria divulgou, né? Já tive. Então, não lembro de memória 100%, mas já vi. Mas assim, dessas corridas que a gente vai ter no próximo ano, né? Com a entrada ali da Coreia, a gente vai ter mais 2 provas em Londres. Qual dessas pistas que você tá ansioso, né? Permanecendo na categoria para poder retornar e até mesmo para poder conhecer, assim, que você acha que vai ser interessante para vocês? Olha, eu acho que, obviamente, as duas que eu já falei, Londres e a que você falou, Coreia, porque nunca fui, não tenho noção de como é esse país, mas imagino que vai ser uma dessas corridas super legais e acho que é um país que vai, sei lá, né, quando eu penso assim, em Coreia, eu imagino um país, um povo super, assim, falando assim, eu nunca fui lá, tá? Não conheço coreano e tal, nada, mas eu imagino que eles sejam um povo, tenham uma proximidade grande com tecnologia e, não sei,
me parece assim que eles vão aceitar bem os carros elétricos, vai ter menos gente se importando se faz barulho ou não, e que vão curtir o evento, então, que vão participar, sabe, engajar, então. Deve ser uma etapa legal. Então, essas 3. E a que tá faltando realmente é eles fazerem uma no Brasil, né? Mas essa ainda não tá no provisório. O ideal seria lá naquelas to be confirmed que eles colocam lá, sair lá, Brasil. Aí seria o sonho. Não, assim, depois que eu vi o circuito de Londres, né, e da dinâmica que eles fizeram ali, a única coisa que eu conseguia pensar era São Paulo poderia muito bem receber uma corrida como essa. A gente tem vários centros de exposição aqui que são grandes, então, tipo, já estava desenhando uma pista na minha cabeça, sabe? Estilo Pelo amor Helmut Tilt. Desenha uma aí, manda pra FI, pelo amor de Deus. Vou usar os meus poderes de design gráfico para poder mandar. Mas no próximo ano também está prevista a corrida na África do Sul, né? Então eu acho que essa é a diferença. Legal. Eu tinha esquecido dessa. É verdade. Também outro país que eu nunca fui. Um pouco parece ser super animado. Então, deve ser uma legal também. Se eles conseguirem. É porque você ainda não foi em Marrakech, né? Mas assim, eu não sei se você já chegou a ver corridas antigas. Eu fiz o rookie test lá. Eu fui na corrida. É verdade. Você fez o teste novato. Eu fui lá só para ver a corrida e depois fiz o teste depois. Mas foi legal. Marrakech também é uma legal. Marrakech também é uma pista bacana, cara. Essa é bacana. Se fizerem uma pista parecida, eu acho que vai dar muito bom, né? Vai dar muito bom. Hoje em dia, voltar até a corrida em Marrakech é uma pena, mas enfim. Bom, e aí, indo para a parte final aqui da entrevista, a gente tem só 2 corridas pela frente, última rodada dupla, campeonato totalmente aberto, né? Assim, tem, sei lá, acho que 80% do grid está na briga. E aí, como é que tá a sua expectativa para essas 2 últimas corridas? E até para as férias mesmo, né? Porque vai ter muita confirmação de piloto, então, assim, vamos torcer para o seu anúncio vir muito em breve, né? Da sua renovação. Ou, quem sabe, de uma mudança, assim, não custa sonhar, né? Então, como é que tá aí a sua expectativa para esse momento da reta final? Então, eu espero poder seguir nesse ritmo que a gente tá, bom, né? 2 Superpoles seguidas, né? Que a gente completou é lógico que já quebramos, porque na segunda etapa de Londres não foi para Superpole, mas enfim, nas 2 últimas pistas que a gente foi, em cada uma delas a gente conquistou Superpole, tendo já conquistado outra Superpole na primeira etapa do campeonato. Então, eu espero poder repetir isso em Berlim, em alguma das corridas, seria muito legal. Confirmar, né, sabe, outra vez que o nosso carro é rápido no quali e seguir essa evolução que a gente tem começado aí um tempo atrás, desde que lançamos o carro novo, de melhorar nas corridas, que foi o nosso grande ponto fraco o ano inteiro, e pontuar, né, puxar mais uns pontinhos, mesmo que seja ali na parte final dos pontos, desde que a gente esteja pontuando, é o mais importante. Está mostrando que a gente consegue permanecer ali na zona de pontuação. E aí, qualquer coisa maior a gente poderia desenvolver para o próximo ano, trabalhar com mais calma, fazer os updates maiores. Iam requerer mais tempo, iam precisar de mais tempo. Mas com o carro que a gente tem, que em 2 semanas não vai mudar muita coisa no carro, é isso, é seguir o trabalho, fazer a parte de operações, né, na pista, trackside, no máximo que a gente pode. Se a gente tem aquele carro pode no máximo chegar em, sei lá, 5º no quali, por exemplo, e ele pode no máximo chegar em, por exemplo, 8º na corrida. Então a gente tem que estar em 5º e 8º. Então, eu inventei números aqui, obviamente a gente não sabe quais vão ser esses números para Berlim, pode ser que seja mais à frente ou mais atrás, mas a gente tem que estar saindo de Berlim, sentindo que a gente tirou cada pontinho, cada posição que aquele carro podia dar. E aí, com relação às férias, realmente vai ter um break grande, tá? Vai dar para descansar. Acho que eu tô precisando, que todo mundo no campeonato tá precisando. Mas, e aí, com os anúncios, sim, eu não tô muito preocupado com o dos outros pilotos, mais focar aí, né, eu vou focar mais no meu, tal. Eu tenho certeza que o nível da categoria vai continuar altíssimo, é o que mais me importa, que os pilotos que estejam no grid ali comigo sejam, uma das coisas mais me atraiu na Fórmula E foram os grandes nomes que estão ali, né, pilotos que eu admiro. Tenho certeza que o nível vai continuar sendo o mesmo, ou até mais alto, e aí eu tenho que focar no meu, né? Que é na minha permanência, seja na Dragon ou em alguma outra equipe, mas como eu disse, eu adoraria continuar nesse projeto com a Dragon. E agora, encaminhando a entrevista para o final, só vou te fazer mais uma pergunta, porque você conseguiu fazer
ano inteiro, né, da Fórmula E. E teve alguma situação inusitada, alguma coisa que aconteceu visitando esses países que você não esperava que podia acontecer, ou até mesmo algum contato com pilotos da categoria que você, tipo, não esperava? Tipo, teve alguma situação divertida? Olha, de cultura, choque de cultura, não tanto, né? Porque ali no paddock, todo mundo ali no paddock da Fórmula E, no mundo das corridas, todo mundo é meio internacional, assim. Então, por mais que o cara seja francês, ele tem um sotaque de francês, ele entende muito bem o alemão, ele entende muito, não a língua, né? Mas ele entende o jeito, a forma de ser de outras culturas. Porque no automobilismo você tá desde. Todo mundo que tá ali na Fórmula E deve ter pelo menos uns 10, 15, talvez os engenheiros até mais anos de profissão. Então, eu mesmo sou dos pilotos mais novos e tô com 23, eu corro desde os 6, 7. Então, um esporte que você acaba sempre estando envolvido com outras pessoas. Então, você já conhece bem e tal. Então, não tem tanto um choque de cultura. Agora, realmente, quando a gente vai para Arábia Saudita e tal, é um povo diferente. Mas não. Foi engraçado, por exemplo, na Arábia Saudita, lá, aquele negócio de estar no hotel e tal, e eles fazem aquelas rezas a cada, sei lá, meia hora quase, parecia. E aí, toda hora eu tava no quarto, e aí eles colocam aquelas músicas lá no meio da rua, na cidade inteira, fica tipo aquela reza, e aí não conseguia dormir direito e tal. E também. O que eu mais me assustei, né, por exemplo, na Arábia Saudita, que foi, aliás, uma das etapas que eu gostei, que eu disse, que a gente foi muito bem recebido e tal, mas eu acho que foi Arábia Saudita e Berlim ano passado, né? Essa da bolha da Fórmula E, de se sentir que você não pode dar um passo fora. É uma sensação ruim, na verdade, assim. Aqui é que todo mundo sentiu nesses últimos 2 anos e ainda aí no Brasil, infelizmente, de, cara, tá preso, de sentir que não pode sair, que você não pode fazer um negócio errado, e tinha que usar uma faixa no braço de colorida, e você só podia ir no setor do hotel você só podia, com aquela faixa, você só podia ir em tal lugar do hotel, você tinha que caminhar na linha daquela cor daquela faixa, cheio de regra. E aí você, sei lá, fica um ambiente meio tenso, assim, todo mundo, né, pouco a pouco isso tá melhorando, mas foi uma coisa que tinha muito nas primeiras etapas da Fórmula E, foi necessário, a gente estava feliz só de estar correndo, a gente entendia que tinha que ter aquelas regras, mas foi um negócio meio estranho, assim, pelo menos eu achei. E por último, também ligado com Covid, eu cheguei lá em Nova York e decidi tomar vacina antes da corrida. Mas foi um erro, porque eu fiquei com uma febre danada, passei mal pra caramba. E aí era tipo menos de 48 horas antes da corrida e eu tava destruído, hein? Dor atrás do olho, febre, tudo. Mas aí depois melhorou, graças a Deus, mas foi engraçado. Eu cheguei lá, falei, tomar vacina, fui lá pra correr, tomei a vacina e é lógico, tinha que tomar vacina e tal, mas eu não esperava passar tão mal com ela. Então quase que me afetou na corrida, mas acabou que deu tudo certo e na verdade acabou sendo um dos melhores finais de semana de corrida do ano. Então, esse foi um aperto que eu passei aí, mas não teve nada de choque de cultura e tal. Câmara, muito obrigada por mais uma entrevista aqui para o BP. Foi muito bom conversar com você mais uma vez. É muito legal ter essas explicações suas. Eu espero que um contrato, né, e que a confirmação de você permanecer na Dragon ou ir para uma outra equipe aconteça logo. A gente está realmente na torcida aqui. E quando surgir aí, né, terminar o campeonato, também tiver essa confirmação, a gente gostaria que você retornasse aqui mais uma vez para a gente conversar com você e saber suas expectativas. Se Deus quiser, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês e se Deus quiser vai acontecer isso que você falou. A gente vai ter uma boa corrida em Berlim, eu vou estar continuando na Fórmula E e a gente vai ter muito, muito para falar sobre a categoria. Bom, pessoal, se vocês estavam acompanhando a entrevista que viram que a Cíntia acabou entrando depois, muito obrigada, Cíntia, por estar mais uma vez aqui na nossa entrevista. A gente teve uns probleminhas técnicos, mas muito obrigada por acompanharem a entrevista até aqui, deixarem a sua curtida, o seu comentário. Cíntia, pode se despedir e agradecer ao pessoal por ter assistido a entrevista até aqui. Gente, é porque a entrevista com 7 câmeras, se não for com emoção, nem vale, né? Assim, né? A gente nem faz. Mas, Serginho, bom, primeiro te agradecer e pedir desculpas de novo, mas te agradecer pela sua paciência com a gente, por mais uma vez você ter topado falar com a gente. Tem esses probleminhas mesmo que acontecem, enfim.
Mas brigadão, te desejo o melhor sorte para esse final de campeonato, que você possa realmente continuar mantendo o ritmo com a Dragon, porque a gente que assiste, né, a gente que está mais ali junto na hora da corrida, com o pessoal na internet, realmente fica muita gente torcendo para você ter um equipamento melhor, né, seja na equipe ou seja em outra, mas que você possa realmente, sabe, se destacar, porque a gente sabe que você é capaz de fazer isso. Então, fica muita gente na torcida e eu queria te dizer isso porque você tem muitos fãs, né, que te acompanham durante as corridas. E pro pessoal que curtiu a entrevista, gente, brigadão, deixa o like, se inscreve aí no canal do YouTube, acompanha a gente nas redes sociais e segue ligado, porque a gente vai trazer muito mais conteúdo de Fórmula E para vocês, tá bom? Valeu, beijo e tchau, tchau. Sérgio, Muito pode obrigado. pedir o seu apoio aí para o pessoal, né, para a vou próxima pedir. etapa, porque tem votação, né, do FanBoost. Pessoal, a gente tá batendo na trave, batemos na trave essa última etapa. Acho que a gente ficou bem perto de pegar o FanBoost. Eu fiquei muito feliz, porque não é fácil. Eu vejo que tem bastante gente voltando, bastante amigo meu, família, gente conhecida mandando lá os screenshots, as capturas de tela. Mas estamos batendo na trave. Então, conto com o apoio de vocês aí para a gente conquistar esse FanBoost em Berlim. E mesmo quem não puder votar e tal, só de estar acompanhando até a nossa entrevista, as coisas de Fórmula E, eu já fico muito feliz. Apoiem os pilotos brasileiros e muito obrigada, Sérgio, por estar mais uma vez aqui na nossa entrevista. Até uma próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.